Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor para os irmãos. Motivo de alegria, mais um domingo estar aqui na presença do Senhor, cultuando o seu nome, louvando o nome do Senhor. Quero agradecer aqui os visitantes, seja bem-vindo, fique à vontade, você está na casa do Pai. E nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que no decorrer desse culto fale conosco, através dos louvores, através da sua palavra. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, grandioso Deus, eterno Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti para agradecer, Senhor, por mais esse dia, esse domingo abençoado pelo Senhor. Queremos agradecer pelas chuvas que o Senhor tem mandado para conosco. Queremos agradecer pelos livramentos, pelo ar que respiramos, ó Deus. Só Tu sabes todas as coisas. Queremos também, Senhor, pedir a favor daquelas pessoas que estão passando aperto diante dessas chuvas, pessoas que às vezes perderam os seus entes queridos e estão preocupados, com medo, estão agitados, Senhor, sem saber o que faz. Nós, como igreja do Senhor, nos colocamos de joelhos em oração a favor delas, que o Senhor, pela sua misericórdia, alcance elas, levando consolo, arrependimento, esperança, levando fé, ó Deus. Senhor, leve solução para essas pessoas que estão pensativas, medrosas, que estão duvidando da Tua existência. Mostre para elas, Senhor, que o Senhor é a única resposta a qual esse mundo precisa. Queremos Te pedir, Senhor, a favor das famílias, cada família representada aqui, que o Senhor possa abençoar, está guardando, está livrando, está abençoando e livrando de todo mal e de todo perigo. Pai Santo, fale conosco nessa noite, queremos cultuar o Teu nome, nos ajude a louvar o Teu nome, tributar glória ao Teu nome. Abençoa cada um que está aqui nessa noite, os nossos amigos visitantes, que o Senhor fale com eles pelo poder da Sua palavra. É o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Enquanto os irmãos procuram, eu quero justificar a ausência do pastor com a sua família. Eles foram até Carangola fazer um casamento dos seus amigos conhecidos. E com a permissão de Deus, amanhã ele estará retornando para Pescador. Ele chegou bem, ele mandou mensagem, foi tudo bem, fez o casamento, aconteceu. Amanhã, na parte da manhã, ele vai estar retornando. Então, Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, peço os irmãos para que nós façamos uma leitura responsiva. Diz assim a palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Paulo, ele, diante da prisão domiciliar, ele quer aqui mostrar o senhorio de Cristo,
que Cristo está acima de tudo e de todos. Cristo recebeu uma posição do Pai, de Deus, elevada, altíssima. Ele está acima dos anjos, de toda a criação. Esse é o nosso Cristo, esse é o Senhor da igreja, esse é o Senhor a qual a igreja serve, a qual a igreja está debaixo da sua proteção. Nós não estamos debaixo da proteção de um governante, de um presidente, de um prefeito, não. A igreja, ela sempre tem Cristo para defender. Nós podemos notar no ano político, sempre aparece alguém: eu defendo a igreja, eu vou lutar pela igreja. Nós não precisamos, nós já tem um que luta, que vence, que defende a igreja, Jesus Cristo. Ele é o Senhor dos senhores. E Paulo diz que diante desse nome, todo joelho tem que se dobrar. Uns vão dobrar para reconhecer o seu senhorio, outros vão dobrar naquele último dia para reconhecer, mas diante da condenação. E lá no céu os anjos vão exaltar ele. Cá embaixo, os súditos do diabo, os filhos do diabo, os anjos caídos também vão dobrar diante dele. E o texto diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Enquanto muitos deixam para reconhecer depois, a igreja, ela reconhece, ela dá glória a Deus, enquanto ela está lutando, batalhando aqui nessa terra. E nós temos como cabeça o nosso Senhor Jesus. Nós estamos diante desse Deus, desse maravilhoso Deus. E diante desse Deus, eu convido aos irmãos para mais uma vez fechar os seus olhos e vamos mais uma vez orar em forma de gratidão. Em forma de gratidão porque você serve a esse Deus vivo, esse Deus perfeito, esse Deus todo-poderoso. Vamos orar agradecendo porque Ele manifestou a nós. Muitos estão na idolatria, muitos estão na cegueira espiritual, mas você está aqui, Deus te trouxe aqui, Ele te convenceu a estar aqui nessa noite. Vamos ficar alguns segundos em silêncio. Logo após eu quero pedir à irmã Luciana Reis para que ore ao Senhor. Vamos orar. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos ler mais uma vez em Mateus capítulo 1. Livro de Mateus capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 18 ao 25. Mateus capítulo 1, 18 ao 25. Vamos mais uma vez fazer uma leitura responsiva. Vai falar sobre o nascimento de Jesus. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim.
Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aqui fala sobre o nascimento de Jesus, e antes que chegue nesse nascimento, vai falar sobre a genealogia de Cristo. E nós vemos que Cristo, ele foi aquele Messias prometido, a qual foi prometido pelos profetas. Isaías, que foi um profeta messiânico, profetizou a vinda, o nascimento de Jesus, que ele ia nascer de uma mulher, gerada pela graça, gerada pelo Espírito Santo, e isso se cumpriu. Ele veio, ele morreu, ele entrou em nosso lugar, ele nos substituiu naquela cruz, tendo feito a sua obra, ele foi ao Pai, e ele hoje não nos deixou órfãos, ele enviou o Espírito Santo para que ficasse conosco, morando em nós, a qual é o nosso penhor, e logo ele voltará para nos levar para onde ele estiver, porque ele anseia, ele deseja estar com a igreja, com os seus filhos. Qual pai que não deseja estar perto do filho? Assim é o nosso Senhor. Saiba que neste mundo não é o nosso limite, esse mundo não é o nosso lugar. Nós temos uma pátria não feita por mãos humanas, uma pátria que foi feita pelo Senhor, a qual ele naquele grande dia nos levará, nos recompensará com a coroa da justiça, a salvação. Então Jesus nasceu de uma virgem, Maria. Maria foi o meio a qual Deus viu que pudesse o nosso Salvador nascesse dela. E que pena que muitos não compreenderam, idolatram Maria por esses feitos. Mas Jesus, pela sua graça, usou aquela mulher, a qual trouxe o nosso Salvador ao mundo. Ele já existia antes da fundação do mundo. Ele sempre foi eterno e sempre será. Portanto, a sua humanidade, ele precisava encarnar-se. Então, por isso que ele nasceu e ele veio ao mundo. Então, meus irmãos, diante de Jesus, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 74. Quero convidar o irmão Eric, irmã Diane, para estar louvando ao Senhor. Hino de número 74. Jesus,
Vamos mais uma vez ler a Bíblia, Provérbios capítulo 13, aliás, Provérbios capítulo 28, o versículo 13. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vamos todos nós ler mais uma vez esse versículo? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém, meus irmãos? Aqui há uma razão de nós receber o perdão de Deus. Você que está aqui nessa noite, que se sente culpa, que se sente que está em dívida com Deus, que pensa que não há perdão para você, você que se considera uma pessoa a qual que não tem ninguém que te ama, você que pensa que Deus não te perdoa, Salomão nos dá a resposta para o perdão. Ele diz: o que encobre, o que oculta, o que esconde os seus pecados, as suas transgressões, esse jamais prosperará, esse não receberá o perdão. Aquele que oculta, aquele que esconde, esse não irá receber o perdão, esse não prosperará. Quem peca e fica em desobediência, ocultando o pecado, ele não prospera. Prospera no sentido de alegria. Ele não é uma pessoa alegre, satisfeita, é uma pessoa triste diante da presença de Deus. Mas, ao contrário do que oculta, o que as confessa e deixa, esse alcançará misericórdia, alcançará o favor, o perdão de Deus. Para esses que confessam, Deus está disposto a perdoar. Então, Deus se apega de nós quando confessamos, quando tratamos com os nossos pecados, quando nós confessamos Ele pelos nossos pensamentos, as nossas obras, as nossas ações, a qual não é do agrado de Deus. Ele está pronto a perdoar, seja qual for o seu pecado aqui nessa noite, se é pecado de omissão, se é pecado de acomodação, seja qual for o seu problema, a sua culpa, saiba que Deus está lá no céu, inclinado os seus ouvidos para ouvir a sua confissão aqui nessa noite. Vamos confessar os nossos pecados diante de Deus, pedindo Ele perdão. Mas quando você confessar, meu irmão, creia que Ele está te perdoando, não duvide do seu perdão, creia que Ele está ali no momento, na hora certa para te perdoar. Não peça perdão duvidando que Ele pode te perdoar. Não, Ele perdoa sim. Ele é quem nós temos a nossa redenção. Vamos inclinar nossas cabeças mais uma vez, fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Vamos ficar alguns segundos em silêncio. Logo após eu quero pedir ao irmão Eric para que ore, confessando os nossos pecados diante do Senhor. Vamos orar.
libertar-nos do pecado, digamos a estar a tua presença, Pai, e que se por acaso caímos no pecado, que o Senhor venha nos dar arrependimento verdadeiro, Deus, e dar frutos de arrependimento, Pai. Perdoe, Amém. te agradecemos a Deus pela tua misericórdia sobre nossa vida, Pai. Cremos, Deus, que nos serve perdão através da tua misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Amém, meus irmãos. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Salmos 95. Enquanto os irmãos abrem, eu vou ler aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. A igreja abre em Salmos 95. Eu vou ler aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz assim: honra ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Agora, Salmo 95, nós vamos ler o versículo 1 ao 6. Vamos ler, fazer uma leitura responsiva. Salmos 95, 1 ao 6, diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemos com salmos. Porque o Senhor é bom, supremo, e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão os fronteiros da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor e dos filhos. Amém, meus irmãos. Há um convite a nós cantar, louvar ao Senhor, e é o que nós vamos fazer neste momento. Quando os irmãos estiverem louvando, os irmãos estão em liberdade para ofertar, dizimar, e os irmãos podem vir, Eric e Diane. Vamos louvar o Senhor com sinceridade. As ações de graça é o sacrifício que Deus aceita verdadeiramente. Vamos colocar de pé e vamos louvar ao Senhor. Eu venho
Justiça
Glória a Deus, meus irmãos. As crianças vão subir. Vai ficar. Irmãos, abra comigo as vossas Bíblias em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45, somente esse versículo. Nós vamos falar sobre a missão de Cristo. Marcos 10, 45, diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vou ler mais uma vez: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos, vamos inclinar nossas cabeças. Vou pedir ao irmão Sandro para fazer mais uma leitura, mais uma oração, por favor. Meus irmãos, a missão de Cristo, nós vamos falar sobre isso. Eu quero pregar uma mensagem bem simples, rápida e objetiva. Cristo é simples, o Evangelho ele é simples. Vou te dar uma razão para nós saber porque o Evangelho é simples. Ele é simples, tão simples, que Jesus, quando ele veio para curar leprosos, pessoas que necessitavam, pobres, miseráveis. Cristo, ele se humilhou, tomando a forma de homem, passou vergonha, humilhação, e veio resolver o problema do homem. Ele veio servir o homem. Jesus é simples, ele veio para Pedro, um homem ignorante, analfabeto, um homem truculento, bruto. Jesus veio para ele. Jesus veio para leprosos, ele veio purificar leprosos. Jesus veio salvar a mulher samaritana. Jesus veio salvar a prostituta. O Evangelho ele é muito simples. Porém, esse Evangelho simples, ele carrega em si um poder profundo. Ele é simples, mas carregado de poder. E Jesus, a missão de Jesus aqui nessa terra, o texto que nós lemos aqui, fala que Tiago e João, eu não quero muito atentar no contexto não, só vou fazer uma introdução para nós chegar no versículo. Tiago e João estavam ali diante de Jesus e vai fazer um pedido a Jesus: mestre, queremos te fazer um pedido. E Jesus
que queres que eu te faça? Pode pedir. E eles falam: ora, no teu reino, deixa que eu sente à tua direita e João à tua esquerda, lá no céu. E Jesus vai falar para eles: olha, esse pedido seus não compete a mim, compete a meu Pai. Assentar à minha direita e à minha esquerda já está preparado para alguém, a qual meu Pai sabe. Jesus aqui está falando como homem, ele está na humanidade aqui. E aqueles discípulos os outros 10, começam a ficar nervosos com o pedido dos 2 discípulos. Mas que pedido, irmão? Que desejo de estar no céu com Deus, que desejo de estar no céu com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ah, se nós tivéssemos esse desejo, anelássemos, desejarmos o mais profundo, estar no céu. Hoje pela manhã nós falamos sobre novos céus e nova terra, a qual é uma esperança para a igreja. Então, Jesus, diante desses pedidos, vai falar: olha, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês podem ser batizados com o mesmo batismo que eu fui batizado? Eles sim. Vocês podem beber o cálice a qual eu bebi? E eles sim. Está falando do seu sofrimento. Lógico que o sofrimento dos discípulos não se comparam ao de Jesus. Então Jesus vai falar: olha, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Ou seja, o reino de Deus, ele é diferente do reinado, do reino humano. Aí Jesus então vai falar essas palavras a qual nós lemos: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos, Jesus é muito simples. Quando ele fala, pois o Filho do Homem, ele está falando dele. Ele está falando, isso aqui é um título do rei messiânico. Une-se aqui com o servo sofredor de Isaías 53, que morrerá por muitos. Filho do Homem está falando da sua limitação como homem. Eu sou Deus, mas eu também sou carne. Eu sou Deus, mas eu sou pessoa. Eu sou filho do homem. Filho do homem é um título para a humanidade de Jesus. E Jesus veio ao mundo. Ele foi prometido e ele veio. Ele baixou aqui nessa terra. Ele veio resolver o problema da humanidade. Ele veio resolver o seu problema, o meu problema, o problema da igreja, aquilo que não tinha solução para a humanidade, para a igreja, aquilo que não tinha mais jeito, aquela dívida que era impagável. Jesus veio pagar ela. Ele desceu. Note que Jesus, embora vindo ao mundo em pessoa, ele já existia. Ele sempre foi Deus, sempre foi eterno. Ele estava no céu com o Pai, e com o Filho, e com o Espírito Santo. A Trindade Santa, ela estava no céu. Então Cristo, ele é eterno. Lá em João capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: no princípio era o Verbo. Está falando de Jesus, no início. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A Trindade Santa, para que os irmãos entendam, existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três coexistem juntos na mesma natureza, se formando um único Deus absoluto. As três pessoas da Trindade, é um mistério, eles se formam um único Deus. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, Deus Pai é o Deus. Três pessoas, mas com a mesma substância, com a mesma forma, com os mesmos atributos, embora age distintamente um do outro. Cada um tem a sua missão. Deus, ele é o autor da salvação. Jesus é o meio da salvação. E o Espírito Santo é o agente da salvação.
Então, meus irmãos, Cristo veio ao mundo. Ele veio por causa de mim, por causa de você. E ele já existia no céu, reunido com a Trindade Santa. Então, a pré-existência de Jesus, antes dele existir em forma humana, ele já existia. Ele nunca nasceu, ele não tem origem, ele vive por toda a eternidade. Então ele existia com o Pai e o Espírito Santo antes de vir ao mundo, feito por ele mesmo. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui nós vemos que ele já existia, que ele estava lá com o Pai. A pré-existência de Cristo é uma doutrina básica, essencial, é uma doutrina primordial nas Escrituras. Infelizmente, tem muitas seitas que negam a existência, a deidade, a divindade de Jesus. Só que Jesus sempre foi divino, sempre foi Deus, e ele estava com o Pai, e o Pai enviou ele a essa terra. A única solução para a humanidade, devido à queda de Abraão, nós por natureza recebemos o pecado adâmico, o vírus do pecado passou para nós. Então nós, o nosso representante Adão, ele não passou no teste ali no Jardim do Éden, ele caiu. Em consequência disso, o pecado afetou nós. E em questão do pecado, o pecado trouxe doenças, trouxe morte, trouxe mortandade sobre o mundo. E o pecado ele trouxe castigo, trouxe condenação para o mundo. Então Deus, pela sua infinita graça, bondade e misericórdia, ele vai enviar o seu Filho, o seu melhor que ele tem no céu, o seu Filho unigênito, o único Filho, ele vai enviar. Deus vai enviar, e Jesus voluntariamente atende o pedido, sabendo, conhecendo você, sabendo dos seus pecados, sabendo das suas faltas, das suas culpas. Jesus quer, ele aceita voluntariamente vir aqui nesse mundo morrer pela igreja, por você. Então o Pai envia, é Deus que envia Jesus. Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando nós vemos a Bíblia falando de tal maneira, fala da extensão e da profundidade desse amor de Deus. Porque Deus o Pai amou o mundo, amou a igreja, amou a humanidade de tanto amor, que ele vai pegar o seu Filho e enviar, sabendo que ele ia morrer numa cruz por mim e por você. E Jesus aceita o pedido do Pai e vem morrer. Então ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não seja condenado, não fica sem pagar a dívida, mas tem a vida eterna. Então Jesus não foi expulso do céu, Jesus não foi jogado do céu, Jesus não foi colocado para fora da sua casa, não. Deus enviou, o Pai enviou a este mundo, movido de compaixão, de misericórdia, pelo seu inaudito amor aos homens. Deus amou a humanidade com seu amor inaudito, com seu amor maravilhoso, magnífico, incomparável. Meu irmão, se você está aqui nessa noite, se sente desprezado por alguém, pelos familiares, pelo colega de trabalho, pela humanidade, ou até mesmo por algum irmão da igreja, saiba que Deus te ama. Deus, ele olha para você, ele está vendo as suas necessidades, as suas lutas interiores, exteriores, seja qual for os seus problemas, se é problema de depressão, se é problema exterior, Deus está vendo, ele tem amor por você, ele vê você, ele não está distante,
Ele está caminhando ao seu favor, porque o seu amor é maravilhosíssimo, é um amor inaudito, incomparável, a ponto dele fazer o mais difícil por você, dando o seu Filho único para morrer por você. E se Ele deu Jesus para morrer pelas nossas culpas, pelos nossos pecados, como dirá esse problema a qual você passa? Ele tem a solução, Ele entra com a solução, mas saiba que é no momento dele, é na hora dele, e se Ele não entrar, o seu destino é daqui para o céu, é daqui para a eternidade, junto com o Pai. Então Deus, meu irmão, não se esqueceu de você. Isaías vai dizer que pode a mãe esquecer do seu filho. Então Isaías vai usar ali a figura da mãe. A mãe ama o filho incondicionalmente, e ele vai comparar o amor de Deus muito mais profundo do que o amor de mãe. Pode a mãe esquecer do seu filho, mas Deus todavia não se esquecerá. Então eu quero dizer para você, meu irmão, por mais que seus familiares, mãe, pai, não te entende, não te ama, te decepciona, te odeia, Deus o Pai te ama muito, com um profundo amor, a ponto de dar o seu Filho por você. Segundo, Jesus veio como homem, como Filho do homem, vai falar da humanidade. Ele se encarnou. O que era espírito, incompreensível, agora tomou forma em carne. Ele foi concebido por uma virgem, por Maria, e ele cresceu ali como homem, bebeu água, teve as suas necessidades fisiológicas, viveu como eu e você vive, transpira, sente dor, raiva, emocionalmente, todas as coisas ele passou. Tamanho amor de Deus, aquilo que é espírito, aquilo que é indizível, indescritível, agora vai ser descritível e dizível através da humanidade dele. Então nós não poderíamos compreender esse amor antes da vinda de Jesus. Nós não entendíamos o Evangelho antes da vinda de Jesus, mas quando Jesus veio, então ali aquilo que era mistério, aquilo que era oculto, veio a ser revelado através do Filho de Deus. E a sua vinda, ela teve propósito, ela teve finalidades. Qual é a finalidade? A primeira finalidade é o quê? Para buscar e salvar o homem. Jesus veio salvar o homem. Jesus veio tirar o homem do lago de fogo. Jesus veio salvar o homem dos seus pecados. Tem muitas pessoas que pensam que Jesus veio resolver os problemas físicos, os problemas materiais. Não, Jesus veio resolver a sua culpa, veio resolver a condenação, ele veio pagar, e nós temos prova disso, lá em Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10, vai falar de um homem que se chamava Zaqueu. Esse homem era rico, esse homem ele era príncipe, ele era ali, vivia a serviço do governo romano, ele cobrava taxas altas, usurpava a humanidade ali, e ele era rico por usurpar, roubar, então ele cobrava taxas altíssimas, a qual retia o lucro para si. E esse homem, ele tem uma necessidade, um desejo de conhecer a Jesus. Jesus andando ali na cidade de Jericó, ele ia atravessando a rua de Jericó, então uma multidão seguia Jesus. E Zaqueu, por ser de baixa estatura, pequeno, ele queria ver a Deus, mas por causa da multidão, atrapalhava ele ver, ele era pequeno. Eu quero espiritualizar isso aqui e dizer a você, talvez você quer ver Deus, você quer ver a manifestação de Deus, você quer ouvir a Deus, mas não está vendo, por causa da multidão, seja a multidão de pecado, seja a multidão de barreiras, de problemas, de tempestade, de lutas. Mas eu quero te dizer para você, meu irmão, independente do que se passa, um coração buscador sempre achará o Salvador. Se você quer ver Deus, se você tem uma sede de Deus, saiba que Ele vai se manifestar, Ele vai se colocar pronto para que você o encontre.
Então, meus irmãos, esse homem chamado Zaqueu, ele quer ver Deus, ele quer ver Jesus, e a multidão não deixava, então ele corre e sobe uma figueira brava para ver Jesus. Ele sabia que Jesus ia passar num certo caminho, então ele corre e sobe naquela árvore. Então Jesus, caminhando de longe, vê ele e fala: Zaqueu, desce depressa. Nós vimos que o Salvador acha Zaqueu primeiro, antes que Zaqueu achava ele. Meus irmãos, foi Deus que nos achou. Nós estávamos perdidos, nós estávamos entregues à idolatria, nós estávamos entregues ao pecado, ao lamaçal de pecado. Jesus, pela sua bondade e misericórdia, Ele nos viu, Ele nos chamou, e Ele nos justificou, nos alcançou, e nos deu vida, e nos regenerou, e agora nós estamos aqui louvando o seu nome. Então Zaqueu é notado, Jesus manda ele descer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Então Zaqueu fica tomado de alegria e desce a toda pressa para receber Jesus em sua casa. Então ele vai levar Jesus à sua casa, e os murmuradores, as pessoas que criticavam, estavam ali criticando, falando: ele come com pecadores. Então Zaqueu vai ter um contato com o Senhor Jesus, e quando ele termina de ter o contato com Jesus, ele vai se levantar transformado pelo poder do Evangelho, e ele vai dizer a Jesus: olha, mestre, hoje eu resolvo dar aos pobres, repartir o meu lucro e devolver tudo aquilo que eu roubei 4 vezes mais. Porque a lei de Moisés, lá em Deuteronômio, dizia que se uma pessoa roubava o outro, tinha que devolver 4 vezes mais. Então agora Zaqueu, ciente da verdade, Zaqueu agora não ama mais o dinheiro, Zaqueu agora está preocupado com as suas pendências, ele queria resolver os seus problemas, ele vai então negociar, ele vai então resolver ali e vai devolver tudo aquilo que ele roubou, e agora ele vai viver para Deus. Então Jesus, ciente disso, vendo que a salvação realmente ocorreu no coração de Zaqueu, Jesus vai falar: hoje veio salvação a essa casa. Aí ele vai falar: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus irmãos, nós estávamos perdidos, nós estávamos afastados, destituídos da glória de Deus, nós estávamos distantes, separados da glória de Deus, mas Deus, pela sua bondade, envia o seu Filho para nos colocar novamente no seu caminho, para nos dar a mão e nos levantar, e assim agora nós somos transformados, porque nós estamos de volta para o caminho do Senhor. Então o Filho de Deus, divino e eterno, humanou-se e veio ao mundo e habitou com os homens, viveu entre os homens. O texto que nós lemos em Mateus 1:23: eis que a Virgem Maria conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aquele que habitava nos céus, aquele que era Espírito, agora está habitando com os homens, agora está com os homens, habitando entre os homens, conosco, com todos que estavam ali. Então, meus irmãos, Jesus nasceu, cresceu, viveu, sofreu e morreu como homem numa cruz de madeira. E nessa cruz de madeira, lá em Gálatas fala que essa cruz de madeira ela era preparada para malfeitores, para pessoas pecadores, pessoas roubadores, malfeitores. E Jesus, sem ser tudo isso, por causa de mim, por causa de você, ele vai para essa cruz, se fazendo maldito, malfeitor, por causa dos nossos pecados, assumindo a culpa nossa, que não era para ele, e se fazendo culpado em nosso lugar. E diante da sua vida, o seu ministério, ele foi tentado, o diabo tentou ele, muitas coisas, os religiosos, os fariseus, saduceus, os escribas, sempre tentavam oprimir, tentavam colocar Jesus contra a parede, mas Jesus, a Bíblia diz em Hebreus 4:15, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus não pecou, ele tomou o lugar de pecador, mas dele mesmo não tinha pecado, ele assumiu a nossa culpa, a culpa da humanidade.
Então, meus irmãos, se ninguém entende a sua fraqueza, se ninguém entende a sua dor, o seu choro, o seu pranto, saiba que Jesus, ele foi tentado em tudo, nisso que você está passando. Ele conhece mais do que você esses problemas, e ele em tudo foi tentado, mas ele não pecou. Ele sabe lidar com os problemas. Portanto, entregue os seus problemas, dificuldades, suas preocupações, ansiedades, as suas famílias, os seus filhos, os seus familiares, entregue para Ele, confia nele, se entrega para Ele, que Ele sabe resolver a sua dificuldade. Então, olha só, Jesus, diante do seu ministério, ele compadeceu da miséria alheia, ele compadeceu do sofrimento humano. Lá em Atos capítulo 10, versículo 38, diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos. Então, Jesus, além de salvar, Jesus preocupava também com as doenças do povo, as pessoas que eram oprimidas, as pessoas que eram enfermas, que estavam endemoniadas. Jesus expulsou, Jesus curou. Deus se compadeceu com o sofrimento humano, com o sofrimento alheio. Saiba que esse problema, que essa dificuldade, como eu disse, que você está passando, Ele tem compaixão disso, Ele tem empatia, Ele se coloca em seu lugar, Ele tem compreensão, Ele entende os seus problemas, Ele entende as suas dificuldades, porque Ele é um Deus, Ele é um homem que coloca em nosso lugar, Ele sabe o que estamos passando, por mais que ninguém entende, mas Ele entende o nosso sofrimento. Então Ele fez muito bem, curou muitas pessoas, curou todos os oprimidos que estavam ali à sua volta. Além da salvação, Ele resolveu com os problemas das consequências do pecado. Então Jesus veio fazer isso, Ele veio servir, não ser servido. Embora tinha anjos adorando, mas da humanidade Ele veio servir, ter compaixão. Então ninguém mais do que Jesus sentiu compaixão e empatia pelo homem. Jesus compreendeu. Sabe o que é empatia? Que está faltando muito no nosso contexto religioso, na humanidade inteira. É a ação de se colocar no lugar de outra pessoa. É entender o que a pessoa passa. Muitas das vezes nós apontamos, julgamos, colocamos o dedo sem saber, sem se colocar no lugar da pessoa. Agora, Jesus, Ele se colocou no lugar das pessoas. Jesus viu o sofrimento das pessoas, Jesus viu as tristezas, Jesus viu a ansiedade de Marta, Jesus viu ali as pessoas endemoniadas, Jesus viu ali a mulher cirofenícia, viu os problemas dela e foi resolver os problemas dela. Jesus não se distanciou daqueles problemas, Jesus não fingiu que veio, não fez vista grossa, mas Ele se teve compaixão, Ele buscou elas a si mesmo. Então Ele tomou as nossas dores e levou sobre si naquele madeiro. Então seu grande amor fez-lo tomar o nosso lugar e sofrer o castigo que era para nós. É a doutrina da justificação. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, Ele fez pecado por nós, para que nele, em Cristo Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus, diante daqueles acontecimentos, Ele veio para servir, para tornar a nossa culpa, os nossos problemas. Agora, terceiro, Ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. Não veio para ser servido. No texto que nós lemos diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, por muitos. Então, nós precisamos entender que Ele veio para ser servido, que Ele veio servir. Então, sendo o Senhor, Ele sendo Deus, Ele tinha a plenitude divina e se fez servo a si mesmo. Ele tinha a divindade em si, mas Ele fez servo
Quando ele foi vir à terra, o que ele fez? Ele tinha todas as regalias, todos os privilégios, todas coisas que atribuía à divindade. Ele esvaziou-se de todas. Ele não quis. Ele, sendo Deus, ele abriu mão das suas regalias no céu. Ele abriu mão da sua glória. Porque lá em Filipenses 2,7 diz: antes a si mesmo se esvaziou, humilhou-se, não estava cheio de si. Ele se humilhou, assumindo a forma de servo, veio para servir, tornando-se em semelhança dos homens e reconhecido em figura humana. Então, sendo o Senhor, ele tinha a plenitude, a perfeição, a divindade divina, mas mesmo assim se fez servo, veio servir. Então, ele podia ter tido quantos servos que ele desejasse, mas não, ele veio servir. Os anjos o serviam e adoravam. Lá em Mateus 4, depois da tentação do diabo, oferecer as regalias mundanas, Jesus, ao vencer ali essa batalha espiritual que envolvia ali, os anjos desceram do céu e foi adorar ele. Com tudo isso, deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. E lá também em Hebreus 1,6, e todos os anjos de Deus o adorem, mas os anjos servindo, ele quis vir servir a humanidade, servir nós. Então, meus irmãos, Jesus veio como servo. O homem nada possuía para oferecer a Jesus, nem mesmo um lugar do seu nascimento. O homem nada tem para dar em troca. O homem nada pode negociar com Jesus a respeito da salvação. Salmos 49 vai dizer que a redenção da alma é caríssima, que esgotaria os nossos recursos sem que nós podemos pagar. Então, o homem não tem nada para oferecer em troca da salvação, nem mesmo um lugar para Jesus nascer. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 7 diz: e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então Cristo não tinha nenhum lugar para nascer. Ele nasceu, ele foi concebido em uma manjedoura. Então Cristo veio para ministrar o amor do Pai aos homens. Pessoas estavam esperando que Jesus ia solucionar os problemas físicos, a guerra, ia tomar os poderes. E quando eles viram Jesus vindo num humilde jumento, não estava com as vestes caracterizadas da realeza, então eles pensaram: não é esse o Salvador a qual nós esperamos. Portanto, lá em João 1, versículo 11 e 12, veio para que eram os seus, mas os seus não receberam, porque eles tiveram a aversão de Jesus, ver Jesus naquele estado de vestimenta que não era apropriada, ver ele humildemente, ver ele no jumento, ver ele ali daquele jeito. Então eles tiveram nojo de Jesus, mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Agora nós somos filhos de Jesus, nós somos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Nós agora temos um Pai que se compadece de nós por amor a Deus. Então Cristo veio para ministrar o amor do Pai. Em 1 João 4, versículo 7 diz que Deus é amor, e Cristo veio mostrar esse amor de Deus. Cristo veio mostrar para a humanidade esse amor tão grande, tão inaudito, infinito, a qual Deus tinha. Cristo veio mostrar ele para que nós viéssemos entender esse grande amor. Então, como servo, Jesus deu o exemplo de humildade, lavando os pés dos discípulos. Jesus foi lavar os pés dos discípulos, a qual não eram dignos, mas Jesus lavou. Jesus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-lhes com elas. Veio servir, mostrando a sua humildade e o seu exemplo por nós. Então, meus irmãos, último tópico, quarto, Jesus veio para dar a sua vida, veio morrer. Ele veio morrer para a humanidade. O Evangelho, como eu disse, meus irmãos, é simples. Tem tantas pessoas caçando
caçando coisas tão difíceis de entender, teologias, caçando tantas coisas filosóficas, tantas coisas. Jesus é simples, a Bíblia Sagrada está aí para todos. Jesus morreu para salvar, Jesus morreu numa morte na cruz, Ele foi crucificado e ressuscitou. Agora Ele requer que nós obedeçamos, arrependemos dos nossos pecados e creamos no Seu Filho. Isso é o Evangelho, é simples, mas cheio de poder. Prova que Ele é poderoso, você está aqui, Ele te transformou, Ele te trouxe aqui. Se você não fosse transformado, certamente, provavelmente, você estaria na idolatria, você estaria em festas desordenadas, desenfreadas, a qual não é do agrado do Senhor, mas você está aqui. Então Jesus, Ele veio para dar a sua vida. Por que a sua vida? O homem estava morto no pecado, Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Então o homem já nasce pecador. Quando a mãe concebe o seu filho, esse filho, essa criança já nasce com vírus, contaminada com o pecado de Adão. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Todos, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que é perfeito. Todos têm pecado, todos carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer que pode levantar a mão e dizer, eu não tenho pecado. Não, todos têm pecado. Então, o homem já nasce contaminado e por isso não pode salvar a si mesmo. Hebreus capítulo 2, versículo 3 diz, como poderemos nós escaparmos de uma tão grande salvação? Então, se não for a salvação, não há escapamento para você. A mão de Deus. A justiça do homem não justifica o homem, mas a de Deus em Cristo o livra da morte. Tem tantas pessoas fiadas em suas justiças próprias, fiadas em suas vestimentas, fiadas em seu cabelo grande, fiadas em cumprir um dogma religioso, um preceito religioso, confiando em si, nas suas obras, por dar cestas básicas, por visitar alguém, por conversar com alguém. Tantas pessoas fiadas nisso, mas a nossa justiça não serve para nada. Paulo vai orar pelos judeus, Romanos capítulo 10, versículo 1 ao 4, Paulo vai falar, Israel tem zelo de Deus, mas sem entendimento. Eu quero parafrasear Paulo, Israel tem obra a sentido de Deus, mas sem entendimento. A minha oração para Israel é que eles sejam salvos, porque eles tinham justiça própria, eles deixaram a justiça de Deus e foram trilhar os seus próprios caminhos, seguindo o seu próprio caminho, a sua própria justiça. Mas quando nós deparamos com a Bíblia, meus irmãos, quando uma pessoa chega, pomposa, dizendo que é moralmente boa, dizendo que ela não tem pecado, dizendo que ela faz o bem, que ela não é mentirosa, que ela não tem pecado para confessar, quando nós lemos Isaías capítulo 64, versículo 6, vai dizer, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Olha só, as nossas obras para a salvação não tem valor algum, é como trapo de imundícia, é como algo que fede nas narinas de Deus, mas em questão da salvação, em questão da consequência da salvação, aí sim, eu sou criado para as boas obras. Então, mas Deus em Cristo nos livra da morte. Então, meus irmãos, Cristo deu sua vida em resgate de muitos. O que é resgate? É redenção. Nós éramos escravos de Satanás, nós vivíamos debaixo das demandas de Satanás. Satanás nos subordinava, Satanás era o nosso chefe, nós éramos escravos dele. Mas quando Jesus resgatou, o que quer dizer resgate? Ele pagou o preço, ele comprou a nossa vida e nos tirou da escravidão do pecado. E agora ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Cristo, ele deu a vida por muitos. Mateus 20, versículo 28, tal como o Filho do Homem que veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
O homem fez-se escravo do pecado. Está lá em Romanos 5, 18 ao 19, que diz: porque como pela desobediência de Adão, o homem e muitos se tornaram pecadores agora. Pela desobediência de Adão, todos se tornaram desobedientes. Mas pela obediência de Cristo Jesus, agora muitos, eu e você, nos tornaram obedientes por causa do seu sacrifício. Então, meus irmãos, eu quero concluir essa mensagem simples, mas que tem poder para transformar o homem, tem poder para transformar a prostituta, tem poder para transformar o bêbado, tem poder para transformar o ladrão, o tímido, o covarde. Ela tem poder de tirar o homem das drogas, porque ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela penetra no coração do homem, ela entra no coração do homem, mudando os pensamentos, mudando as vontades, o poder de volição, tudo que o homem carrega em si devido à natureza adâmica. A palavra de Deus é o único antídoto, é a única forma que o homem pode ter a solução para os seus problemas. O preço do resgate foi o sangue de Jesus. Ele deu a sua vida por nós. Está lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, diz: sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro perfeito, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Isso é o Evangelho, simples. Vamos pregar para as pessoas, falar da morte, da ressurreição, que Jesus veio nos servir, que Jesus está aí, estendendo a mão, enquanto a sua volta vai se aproximando. Ele está estendendo a mão, Ele está mandando pandemia, Ele está mandando aí sinais, mandando aí tantos avisos, mas enquanto Ele manda esses avisos, a mão dele está estendida. Então Cristo, quero concluir, Cristo não veio reformar o mundo, Ele não veio melhorar o mundo, nem tomar o homem, nem se tornar o homem melhor, mas dar a sua vida pela humanidade. O que pode o homem oferecer a Ele, senão o coração em obediência, gratidão e amor? Portanto, meus amados irmãos, entregamos o nosso coração sincero, contrito, quebrantado diante do Senhor. Essa é a palavra de Deus, esse é o Evangelho, essa é a boas novas de salvação, essa é a boa notícia, a qual a humanidade carece, a qual as pessoas aí fora precisam ouvir esse Evangelho. É Ele que vai transformar, não é nós, não é a reforma, não é os políticos, não é a política que vem aí, não é o novo presidente, não, o mundo só pende a piorar, está de morro abaixo, está descendo a ladeira, sem freio, sem rumo, mas Cristo Jesus, Ele vem para buscar a sua igreja. Vamos inclinar nossas cabeças e vamos agradecer e orar pelas pessoas a qual não conhece o Evangelho. Vamos orar, lembre dos seus familiares, ore por eles, os seus problemas. É o momento de você se entregar a Deus. Lembre-se daqueles que estão te causando males, decepções, está te trazendo tristeza. Ore por eles, abençoa eles com a oração. Peça a Deus para convencê-los do pecado. Peça a Deus para alcançar eles. Busque a Deus em oração agora nesse momento, meus irmãos. Senhor, muito obrigado pelo Evangelho. Nós temos tudo. O mundo, os incrédulos, os ímpios, os injustos é que não tem nada. Meu Deus, obrigado pelo tamanho amor. Quem somos nós para que o Senhor viesse a esse mundo para nos servir? Oh Deus, o que temos para que o Senhor nos amasse tanto assim? É um amor incondicional mesmo. Obrigado por tamanho amor. Obrigado por grande benevolência. Obrigado, ó Deus. Oh meu Deus, faz que todos os irmãos que estão aqui entendam
esse grande amor e valoriza, leva em conta esse grande amor a qual o Senhor nos amou. Ó Deus, nos ajude a pregar o Evangelho. Nós temos a solução, o antídoto para a humanidade. Deus, tem misericórdia de nós. Não nos deixe ficar desesperançosos como alguns estão. Nos anime, renova as nossas forças, nos habilite, Senhor, para te adorar. Deus, no decorrer da caminhada, vem o cansaço espiritual, a fadiga, a opressão, mas nos dá, Senhor, firmeza e convicção que o Senhor está conosco, o Senhor é sobre nós. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Alcance os nossos familiares, meu Deus, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos amigos, vizinhos e até mesmo aqueles a qual não têm relação com nós, Senhor. Alcance a cidade de Pescador, alcance o prefeito, os vereadores, todos, a Câmara, alcance também, Senhor, as polícias, tem misericórdia delas. Elas precisam do Salvador, elas precisam reconhecer o Teu senhorio. Senhor, tem compaixão de nós, tem compaixão. Dê para eles, Senhor, o entendimento que eles há de encarar o juízo, o trono do Senhor, para prestar conta dos seus feitos. Enquanto isso, enquanto o Senhor não acontece esse trono, que eles venham, Senhor, ouvir o Evangelho. Deus, nós somos a Tua boca, o Teu representante aqui nessa terra. O Senhor nos colocou em nosso lugar para representar o Senhor. Nos ajude a fazer isso nessa tarefa tão importante para o Senhor. Pai Santo, muito obrigado por esse culto, muito obrigado pela Tua palavra, pelos louvores, pelos irmãos que estão aqui, pelos visitantes, pelos amigos, pela irmandade que estava espalhada nesse mundo, Senhor. O Senhor continue abençoando, livrando cada um aqui, dando uma semana abençoada, livrando de males, de perigo, de homens maus, dando saúde, Senhor, dando proteção e livramento, ó Deus. É o que nós pedimos, já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vou passar aqui os avisos. Quero mais uma vez justificar a ausência do pastor. Ele está em Carangola,